Por volta de 800 a.C., duas crianças gêmeas foram colocadas em uma cesta e atiradas no rio Tibre, para que não viessem a ser os futuros herdeiros do trono de um dos povos que viviam na Península Itálica. Porém, o cesto acabou chegando à margem e os bebês foram encontrados por uma loba que os amamentou, afastando-os da morte. Seus nomes, Remo e Rômulo. Em 753 a.C., fundam uma vila, onde Rômulo seria seu primeiro rei após assassinar Remo. Rômulo estaria, assim, fundando um dos mais importantes centros do mundo antigo, a cidade de Roma. Apesar do fascínio da lenda de Remo e Rômulo, a história nos dá outra versão para o nascimento de um dos mais importantes impérios conhecidos, o Império Romano. Aproximadamente no ano 1000 a.C., diversas tribos fixaram-se na Península Itálica. Dentre elas, os latinos, que se localizaram próximo ao rio Tibre, na planície do Lácio, região dominada pelos etruscos. Começava aí a história da civilização romana. Observe no gráfico os períodos que marcam a história de Roma. Período monárquico. Período republicano. Império. O período monárquico foi marcado pela dominação etrusca. Os reis etruscos fizeram muitas obras para transformar Roma em uma verdadeira cidade com sistemas de esgoto, templos e outras obras públicas. A sociedade estava dividida em patrícios, que eram os grandes proprietários de terra descendentes dos fundadores da cidade, clientes, plebeus que recebiam proteção das famílias patrícias, plebeus, pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e estrangeiros que representavam a maioria, e os escravos. Somente em 509 a.C., os romanos vencem os etruscos e elegem 2 cônsules para governar. Entramos assim no período republicano. Nesse período, os patrícios romanos iriam controlar a política, formando o Senado, instituição mais poderosa de Roma. Dessa forma, os patrícios tomavam as decisões sobre a política externa, sobre as finanças e até pelo poder religioso. Além disso, decidiam também sobre a política interna, impondo leis que sempre beneficiavam os patrícios e prejudicavam os plebeus, que eram obrigados a pagar impostos, tornarem-se soldados e não possuíam qualquer direito político.
Essas diferenças causaram uma luta entre patrícios e plebeus por cerca de 2 séculos, mas que trouxe algumas leis que favoreceram a plebe. Os plebeus obtiveram o direito de eleger um representante no Senado, o tribuno da plebe, que defendia seus interesses. Conquistaram a lei das 12 tábuas, ou seja, as leis passaram a ser escritas e comuns a patrícios e plebeus, e também conseguiram igualdade política e religiosa, além da permissão de se casarem com patrícios. Mesmo diante desses conflitos, os romanos continuaram a expandir seu território, conquistando toda a Península Itálica. Acreditando na força de seus exércitos, Roma parte para conquistar o mar Mediterrâneo através da cidade de Cartago, uma antiga colônia fenícia. Foram 3 guerras até que Roma conseguisse destruir completamente Cartago e controlar o Mediterrâneo. Essas guerras ocorreram de 264 a 146 a.C. e receberam o nome de Guerras Púnicas. Mas os exércitos de Roma continuaram marchando sobre a Europa. Tomaram a Gália, a atual França, a Anatólia, a Macedônia e a Síria. O Império Romano tornou-se vasto, porém trazendo alguns problemas internos. Dificuldade em administrar seu vasto império, o desemprego em massa devido ao uso de mão de obra escrava, a decadência da classe baixa e as lutas pelo poder. Surge uma nova classe social, os homens novos, comerciantes e militares, que enriqueceram com o comércio e a manufatura. Os homens novos iriam formar o Partido Popular juntamente com os desempregados, buscando uma maior participação política e a reforma agrária. O partido aristocrático, formado pelos proprietários de terras, era contra as reivindicações, e de 133 a 27 a.C., esses 2 partidos travaram uma luta caracterizando a decadência da República Romana. Hoje, Roma é a capital da Itália, e podemos dizer que em suas ruas encontram-se muitas obras de arte deixadas pelos romanos. A arquitetura romana que ainda resta demonstra a pompa e a beleza, características dessa civilização, que unidas às obras de arte da Renascença, fazem de Roma a capital mundial das artes, seja ao ar livre ou dentro dos seus inúmeros museus. Mesmo o Coliseu, onde muitos cristãos foram devorados por leões, é considerado uma obra de arte da arquitetura romana. Em 70 a.C., um escravo tornou-se o maior gladiador de Roma, ganhando prestígio entre todos os gladiadores. Espartacus era seu nome, e ele iria liderar a mais importante rebelião de escravos da antiguidade. Essa rebelião só seria sufocada quando Crasso e Pompeu juntaram seus exércitos. Esses 2 generais seriam eleitos cônsules romanos como recompensa pela vitória. Crasso e Pompeu iriam unir-se a Júlio César para derrubar o Senado e formar o primeiro triunvirato, dividindo assim a administração do Império. Com a morte de Crasso durante as batalhas no Oriente, Júlio César resolve marchar sobre Roma, derrotando as tropas de Pompeu e tornando-se chefe supremo do Império Romano. Para aumentar seu poder, Júlio César buscou apoio na plebe, realizando diversas reformas para beneficiá-la. Dividiu terras entre plebeus, combateu a corrupção, nomeou representantes de províncias para cargos importantes, os povos dominados receberam cidadania,
fez grandes obras públicas como redes de esgoto, teatros, templos, termas e piscinas, entre outras. Mas o que marcou seu governo foi a diminuição da autoridade do Senado, pois Júlio César ditava as regras a fim de agradar a plebe. Esse fato, aliado ao descontentamento dos aristocratas e patrícios que sentiam-se prejudicados, fez com que uma conspiração acabasse por assassinar Júlio César dentro do Senado pelos próprios senadores no ano de 44 a.C. Com a morte de César, Lépido, Otávio e Marco Antônio vão formar o segundo triunvirato para combater o Senado e executar cerca de 200 senadores que tomaram parte na conspiração. Assim, a administração romana ficou dividida da seguinte forma: Otávio recebeu Roma e o Ocidente, Lépido ficou com a África e Marco Antônio com o Oriente, onde conspirou com a rainha Cleópatra do Egito para tornar-se imperador de Roma. Porém, após serem derrotados, ambos se suicidaram. Em 27 a.C., com a morte de Lépido, Otávio recebe o título de Augusto, o imperador. Augusto significa majestoso, divino. Entramos assim no período do Império. Otávio governou até 14 d.C., período que podemos considerar como o melhor do Império Romano, denominado Paz Romana. Com a paz interna, houve grande desenvolvimento econômico, ajudado pela organização de um novo sistema de impostos. Otávio criou a Guarda Pretoriana, guarda pessoal do imperador, e as atividades culturais e artísticas tiveram grande impulso. Após a morte de Otávio, Roma constituía um vasto império compreendido pela Europa, Ásia e África, e sucederam-no 4 dinastias e imperadores. De 14 a 68 d.C., a dinastia Júlio-Claudiana, muito ligada aos patrícios romanos. Nessa dinastia, os imperadores foram Tibério, quando ocorreu a crucificação de Jesus Cristo na Palestina, Calígula, que em mais de um dos seus atos de loucura nomeou seu cavalo Incitatus como cônsul, Cláudio e Nero, acusados de incendiar o centro comercial de Roma no ano de 64, acabando por ser assassinado. A dinastia Flávia, de 68 a 96, instalou uma verdadeira anarquia. Com Vespasiano, Tito e Domiciano, essa dinastia foi apoiada pelo exército, dominando assim o Senado. Foi nessa dinastia que aconteceu a diáspora, a dispersão do povo judeu. Após a dinastia Flávia, a ordem foi restabelecida por Nerva, da dinastia Antonina, em 96, marcada por um período de apogeu com os imperadores Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, excelentes administradores. E somente com a entrada do imperador Cômodo, essa dinastia teve seu declínio no ano de 193. Com o assassinato de Cômodo, entramos na dinastia Severa, de 193 a 235, quando Severo Alexandre seria assassinado e por cerca de 50 anos teríamos um período chamado de anarquia militar. Em 284, Diocleciano torna-se imperador, empreendendo uma verdadeira reforma econômica. Com a falta de mão de obra escrava devido ao fim das conquistas de outros países, Diocleciano resolve criar o colonato, onde cada trabalhador recebia um lote de terra e em troca deveria cultivar também as terras do dono do lote.
entrada de Diocleciano, criou-se um governo de 4 generais: Diocleciano, Maximiniano, Constâncio e Galério, a chamada Tetrarquia, que durou até 306, quando o general Constantino tomou o poder. Contando com o apoio dos cristãos, que já eram em grande número entre pobres e ricos, o imperador Constantino assinou o Édito de Milão no ano de 313, concedendo aos cristãos liberdade de culto e celebração de cerimônias religiosas em público. Onde hoje temos a cidade de Istambul, na Turquia, o imperador Constantino fundou Constantinopla, ao reconstruir a cidade de Bizâncio. Entendendo que a maior parte da renda do império vinha do Oriente, Constantino muda a sede administrativa para essa cidade. No século V, o imperador Teodósio divide o Império Romano em 2 partes: Império do Oriente, com a capital em Constantinopla, e Império do Ocidente, com a capital em Roma. Apesar dos esforços dos 3 últimos imperadores, o Império Romano estava chegando ao fim. A invasão dos visigodos em 410 e dos vândalos em 455, o Império Ocidental começou a cair. Finalmente, em 476, os Érulos tomaram Roma e depuseram o imperador Rômulo Augusto. O Império do Oriente ainda iria sobreviver até meados do século XV. Estava terminada, assim, a soberania romana e a Idade Antiga. E é a Idade Média que veremos no próximo volume. As ruínas da cidade de Pompeia estão localizadas na província de Nápoles, região sudoeste da Itália. No ano de 79 d.C., o vulcão Vesúvio entraria em erupção, cobrindo a cidade de Pompeia com sua lava incandescente e pegando de surpresa a população de cerca de 20.000 habitantes. As buscas arqueológicas começaram somente no século XVIII e ainda hoje as escavações continuam. È un cane, signora, che viene come cane, diciamo, molto piccolo. Abbiamo trovato altri scheletri di animali, ma piccolo come tagli di, diciamo così, di animale piccolo fino adesso questo, da 250 anni, signora. Molti scheletri di animali, ma sempre più grande, come piccolo solo questo. E sarà molto importante, signor. Encontram-se expostas dentro das ruínas impressionantes figuras humanas petrificadas pela lava do Vesúvio. Eram velhos, crianças e pessoas doentes que, não conseguindo fugir ou por estarem atordoadas pelos gases,
acabaram eternizadas nessas figuras de pedra. Pode parecer ironia, mas a tragédia que sepultou Pompeia com suas lavas acabou protegendo durante séculos um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos da antiguidade. Todos os anos, videntes do mundo inteiro profetizam uma nova erupção de um temido vulcão do planeta. Seria o adormecido Vesúvio que poderia acordar para provocar mais uma tragédia? Qual seria o próximo vulcão que se eternizaria na história? Este é mais um dos grandes enigmas da história da humanidade. Resumindo, a civilização romana está dividida em período monárquico, período republicano e império. O período monárquico foi marcado pela dominação etrusca. No período republicano, os patrícios controlam a política e por cerca de 2 séculos vão lutar com os plebeus que reivindicavam seus direitos. Após 3 guerras, Roma consegue destruir Cartago e dominar o mar Mediterrâneo. Essas guerras receberam o nome de Guerras Púnicas. O Império Romano estendeu-se por todo o Mediterrâneo, da África e Ásia Menor até a Britânia, atual Grã-Bretanha. Porém, esse vasto império trazia dificuldades administrativas. Crasso e Pompeu foram eleitos cônsules romanos após vencerem a rebelião dos escravos liderada por Espartacus. Crasso, Pompeu e Júlio César iriam formar o primeiro triunvirato. Com o assassinato de César pelo Senado, Otávio, Lépido e Marco Antônio formam o segundo triunvirato. Com a morte de Marco Antônio e Lépido, Otávio recebe o título de Augusto, o imperador, em 27 a.C. Após a morte de Otávio, 4 dinastias o sucederam: a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia Flávia, a dinastia Antonina e a dinastia Severa. A tetrarquia, um governo de 4 generais, durou de 284 a 306, quando o general Constantino tomou o poder. No século IV, o então imperador Teodósio divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Finalmente, em 476, o Império Romano chega ao fim, após diversas invasões bárbaras. Passamos, assim, à Idade Média ou tempos medievais. Quando falamos em Idade Média ou tempos medievais, logo nos lembramos do rei Arthur e a Távola Redonda, suas armaduras e castelos, princesas à espera de cavaleiros medievais e terras na expectativa de desbravadores corajosos. Mas não foi bem assim que tudo começou.
No volume anterior, você desvendou o Império Romano e seu poder diante dos povos. Somente com lutas travadas entre Roma e os povos bárbaros foi possível a queda de tão poderoso exército. Vamos conhecer um pouco desses povos que no ano de 476 determinaram a queda do Império Romano do Ocidente, marcando assim a entrada nos tempos medievais. Os chamados bárbaros eram todos os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano e que não falavam o latim. Podemos citar os germanos, que viviam na região da Germânia, e suas principais tribos eram os francos, os anglos, os saxões, os godos, os vândalos e os vikings. Os russos, tchecos e poloneses, entre outros, formavam os povos eslavos. E os povos tártaro-mongóis da Ásia tinham os hunos e os turcos como os mais conhecidos. Até o século II, bárbaros e romanos viviam pacificamente, com alguns bárbaros habitando em terras romanas e outros até mesmo estudando em Roma. Com a difusão do cristianismo, muitos romanos recusavam-se a ingressar no exército. Assim, a saída era colocar bárbaros em seus lugares e até mesmo em postos de comando. Desta forma, os germanos sabiam da fragilidade do Império Romano. Com a invasão dos hunos provenientes da Ásia, os germanos foram obrigados a sair da Germânia e o único território em que podiam penetrar seria o romano. Podemos dizer que as invasões bárbaras tiveram as seguintes causas. A invasão dos hunos na Germânia, forçando os germanos a desocuparem o território. O conhecimento de que o Império Romano tinha muitas riquezas e estava enfraquecido. A conquista de novas terras para cultivo e criação. Dentre as diversas consequências dessas invasões, podemos citar o fim da unidade política do tempo de Roma e a criação de diversos estados por toda a Europa. De acordo com a convenção adotada, a partir daí entramos na Idade Média, que vai de 476 até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Além disso, dividimos a Idade Média em Alta Idade Média, dos séculos 5 a 10, Idade Média Central, séculos 10 a 13, e Baixa Idade Média, séculos 14 e 15. Vamos agora falar da Idade Média Oriental. Como dissemos no volume anterior, o Império Romano do Oriente iria sobreviver até meados do século XV. Onde hoje se localiza a cidade de Istambul, na Turquia, o imperador Constantino fundou Constantinopla, ou melhor, rebatizou a cidade de Bizâncio com esse nome. Mas, afinal, por que o imperador escolheu Bizâncio? Estando localizada no Estreito de Bósforo, rota obrigatória do comércio entre Europa e Ásia, Bizâncio foi uma cidade dominada pelos persas, espartanos, atenienses e romanos, todos interessados nesse ponto estratégico, ligação do Mar Negro ao Mediterrâneo, quer dizer, ligação entre a Europa e a Ásia. Podemos dizer que Constantinopla alcançou seu apogeu no reinado de Justiniano, de 527 a 565, apesar de separar-se do Ocidente no ano de 395. Na política externa, Justiniano conseguiu reconquistar diversos territórios que pertenciam ao Império Romano. Tomou o norte da África dos vândalos, o sul da Espanha dos visigodos, e derrotou os ostrogodos anexando a Itália, além de conter ataques dos persas e eslavos contra seus territórios. Internamente, Justiniano controlou firmemente a administração e criou o Código de Justiniano, ordenando decretos e leis romanas. Constantinopla logo tornou-se uma cidade muito rica, uma vez que seu comércio era em grande escala.
Além de fabricar produtos finos, como tecidos e joias, importava diversos produtos do Oriente, como perfumes, pedras preciosas, peles e as famosas especiarias, e as vendia no Ocidente. Sua moeda tornou-se tão forte que o comércio internacional passou a adotá-la. A sociedade de Constantinopla vivia em melhores condições que as outras sociedades da Europa. Os escravos cuidavam dos serviços domésticos. Os servos tinham leis que os protegiam de exploração indiscriminada na agricultura. Os trabalhadores artesãos e do comércio, embora sem luxo, viviam em boas condições, e os grandes proprietários de terra, comerciantes e banqueiros, tinham poder de compra para os artigos mais sofisticados. Porém, a maior herança dessa civilização também se dá nas artes. Como a religião fazia parte da vida dos bizantinos, podemos notar grande influência da arte bizantina em suas basílicas. Um exemplo disso, no Ocidente, é a Catedral de São Marcos, em Veneza. Após a morte de Justiniano, começa o declínio do Império Bizantino. Constantinopla aguentou durante anos os ataques dos muçulmanos e somente no ano de 1453 os turcos otomanos conseguiram conquistar definitivamente a capital do Império Bizantino. Já que estamos falando das civilizações da Idade Média Oriental, não poderíamos deixar de falar do Império Islâmico. Até o início do século VII, os povos árabes estavam espalhados pelo deserto, vivendo em tribos, lutando entre si e com uma religião politeísta. A unificação desses povos só se tornou possível graças ao homem que foi considerado um profeta pelos árabes. Maomé, o fundador do islamismo. Maomé proclamou que todos os homens eram iguais perante Alá, o único Deus. Suas ideias iam contra a religião politeísta tradicional. Perseguido, Maomé foge de Meca para a cidade de Medina. Essa fuga, no ano de 622, é conhecida como Hégira e é o marco inicial do calendário muçulmano. Conseguindo reunir um grande número de seguidores, Maomé começa a Guerra Santa contra todos aqueles que negavam a nova religião. Em 630, Maomé finalmente conquista Meca com a ajuda dos beduínos e Caaba, um antigo santuário, passa a ser o templo sagrado do islamismo. Até sua morte em 632, Maomé conseguiu unir os povos árabes formando o Império Árabe. Após sua morte, a Guerra Santa contra os infiéis de todo o mundo continuou, e os árabes viveram unidos pela língua árabe e pelo Alcorão, a Bíblia muçulmana, por mais de 200 anos. Conquistando a Síria, a Palestina, o Irã, o Iraque, o Egito, o norte da África, a Índia, a Espanha e várias ilhas do Mediterrâneo, os árabes mantinham o controle sobre os povos conquistados, respeitando seus costumes, apenas cobrando impostos dos não muçulmanos. A arquitetura árabe distinguiu-se através dos tempos, principalmente na construção de mesquitas e de seus palácios. Granada, cidade ao sul de Madrid, na Espanha, ainda guarda preciosidades da arquitetura árabe, como no maravilhoso Palácio de Alhambra, com suas construções e jardins,
nos arcos com motivos arabescos encontrados em vários pontos da Espanha. Além das obras de arte e da arquitetura, os muçulmanos também deixaram obras literárias de grande valor, como As Mil e Uma Noites, uma coleção de histórias, contos, fábulas e anedotas. A álgebra, a geometria, a trigonometria, a ciência da ótica e diversas substâncias químicas também foram desenvolvidas pelos árabes. Além disso, deve-se a eles a divulgação dos números arábicos, embora tenham sido inventados pelos hindus. Foi a luta entre os califas, os sucessores do profeta, a causa do enfraquecimento do Império Islâmico. Em 1055, os turcos conquistaram Bagdá e até o século XIV tomam o que restava do Império Árabe. No fim do século XV, após mais de 4 séculos de luta, os mouros foram expulsos da Península Ibérica. Estava terminado o Império Islâmico. Vamos nos deslocar novamente para o oeste e conhecer um dos mais importantes povos germânicos, os francos. Vindos do norte da Europa, fixaram-se na Gália, onde hoje encontramos a França. A dinastia merovingia foi a primeira dinastia dos soberanos francos que teve o rei Clovis como primeiro grande rei que, vencendo outros povos bárbaros, conquistou territórios equivalentes aos que hoje formam a França e a parte ocidental da Alemanha. Após sua morte, o poder foi dividido entre seus filhos e a expansão através de conquistas continuou até a morte desses reis. Porém, a partir do século VII vieram os reis indolentes, uma série de soberanos que deixavam a tarefa de governar aos prefeitos do palácio, enquanto apenas divertiam-se em festas e festivais. Um desses prefeitos, Carlos Martel, venceu uma invasão árabe em 732, ganhando prestígio em toda a Europa. Seu filho, Pepino o Breve, depôs o último rei indolente e tornou-se rei com o apoio de nobres e do Papa Zacarias. Estava instalada a dinastia carolíngia. A formação do Império Carolíngio só foi possível com as campanhas militares do filho de Pepino. Carlos Magno anexou ao domínio franco grande parte da Europa Central e do norte da Itália. Conhecido pelos muçulmanos como o maior guerreiro cristão, Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III no ano de 800. Dessa forma, a Igreja queria reviver o Império Romano do Ocidente e unificar a Europa conforme seus próprios interesses. Com a morte de Carlos Magno em 814, começa o declínio do Império Carolíngio. Seu filho Luís o Piedoso governaria até sua morte em 840 e, após muitas lutas entre seus filhos, no ano de 843, através do Tratado de Verdun, o Império seria dividido em 3 reinos. Carlos o Calvo ficaria com a parte ocidental do Império, Lotário ficaria com a parte central e Luís, o Germânico, com o Oriente, faixa onde hoje se encontra a Alemanha. Era o fim da tentativa de unificar os territórios em torno de um líder cristão. Novamente, uma nova reorganização foi necessária. Surge então o feudalismo, tipo de organização política, social e econômica da Idade Média Central. Com as invasões germânicas nos séculos IV e V, os grandes senhores romanos abandonaram as cidades e foram morar nas vilas, as propriedades rurais. Logo, outros iriam em busca de proteção desses senhores, que arrendavam as terras ao redor dessas vilas em troca de alguns dias de trabalho em suas propriedades ou parte da produção. Instituiu-se assim o colonato, relação onde o camponês deveria ficar preso à terra arrendada até sua morte.
Esse tipo de relação seria intensificada em consequência das invasões árabes no século VIII e ao fechamento do mar Mediterrâneo. Dessa forma, a Europa viu-se isolada do resto do mundo, aumentando assim a troca de mercadorias e diminuindo a vida urbana em virtude da agricultura tornar-se a única atividade econômica. Como consequência, surgem os feudos, um castelo que era a habitação do senhor feudal, e ao redor, uma aldeia, as terras cultivadas, pastos e bosques, onde produzia-se o necessário ao próprio sustento do feudo, com o comércio feito à base de trocas. Podemos dizer que a sociedade feudal apresentava 3 camadas. O clero, que tinha grande prestígio, poder e grandes propriedades de terra, já que recebia muitas doações, heranças e esmolas, e tinha muito interesse em que o feudalismo permanecesse, uma vez que administrava todos os outros feudos. A segunda camada seria dos nobres, sendo o rei o mais importante. Os nobres deveriam ser cavaleiros e lutar em nome do rei, fiscalizar os campos e participar de torneios e caçadas. E, finalmente, a maior parte da população, os campesinos, sendo em sua maioria servos, que deveriam entregar metade de sua produção ao senhor. Havia ainda os vilões, proprietários de terras do tempo dos romanos, que cediam suas terras ao senhor em troca de proteção. Dentro da nobreza, havia ainda uma outra relação. O senhor feudal entregava terras a outro nobre, um vassalo, que em troca iria jurar lealdade e prestar serviço militar a esse que seria seu suzerano. Já as relações entre servos e nobres não eram assim tão amigáveis. Os servos deveriam cumprir com certas obrigações que recebiam nomes específicos. Talha, a obrigação do servo de dar metade de sua produção ao senhor. A corveia era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor. O pagamento feito pelo servo ao senhor ao usar suas instalações, como o forno, o moinho e a destilaria, chamava-se banalidades. Notamos que havia relações entre as camadas dessa sociedade. Porém, no topo estava a Igreja, a mais poderosa instituição da Idade Média. Influindo tanto na sociedade quanto na economia e na cultura, a Igreja chegou a ser proprietária de mais de 60% da Europa, construindo impressionantes catedrais entre os séculos XII e XIII. Uma das causas do surgimento das cruzadas também foi o interesse da Igreja em expandir o cristianismo, e a primeira cruzada também surgiu de um ato religioso. Até o ano de 1071, os árabes governavam Jerusalém, onde muitos peregrinos viajavam acreditando buscar a absolvição de seus pecados. Após essa data, os turcos tomaram a região e passaram a proibir peregrinações cristãs ao túmulo de Cristo. Em 1095, o Papa Urbano II começou a encorajar príncipes cristãos a comandar peregrinações a fim de reconquistar a Terra Santa. O símbolo dessas expedições deveria ser uma cruz pintada em suas armaduras e bandeiras. Desse ano até fins do século XIII, podemos dizer que foram 8 as cruzadas mais importantes, além de uma cruzada popular que partiu para Jerusalém sem armas ou comando, sendo totalmente dizimada pelos turcos no ano de 1096. Em agosto do mesmo ano, partiu a primeira cruzada organizada por nobres. Reunindo 300 mil cruzados em Constantinopla, essa cruzada conseguiu tomar Jerusalém em 1099. Porém, com o fracasso das demais cruzadas, Jerusalém foi retomada pelos islamitas em 1187 e jamais foi reconquistada pelos cristãos. Outros fatores também foram responsáveis para o aparecimento das cruzadas. O crescimento populacional fez com que grande parte da população vivesse sem terras, na miséria. As cruzadas seriam uma esperança de uma nova vida. Além disso, a Igreja já não podia distribuir terras entre o grande número de nobres.
e esses nobres acabavam se envolvendo em saques, raptos e roubos. Assim, enviá-los à Terra Santa seria uma forma de mantê-los ocupados. Por fim, as cruzadas não conseguiram reconquistar a Terra Santa, mas completaram a reabertura do mar Mediterrâneo, o que possibilitou as relações entre Oriente e Ocidente, colaborando dessa forma para o fim do feudalismo e o início de uma era comercial. As cidades iriam ressurgir com o comércio e a Europa Ocidental começava a entrar na Baixa Idade Média, que vai do século XIV ao século XV. Esse período, a expansão comercial e a história do continente americano, você vai ver no próximo volume. A Europa da Idade Média criou os feudos, seus senhores e os castelos medievais. Mas pouca gente sabe que existiu no Brasil o único castelo medieval das Américas. Em 1542, um nobre fidalgo português, Francisco Garcia Dávila, encarregado da fazenda do rei Dom João III, mudou-se com sua família para as terras da colônia, e aqui recebeu a concessão de Tatuapara, uma enorme área de terras que ficava a 80 quilômetros a norte da capital, Salvador. Lá, Garcia Dávila ergueu um castelo, conhecido como Casa da Torre, e começou a praticar o sistema feudal, arrendando terras e expandindo cada vez mais suas áreas. Sua propriedade cresceu tanto que em meados do século XVIII já era considerada o maior latifúndio da história, com uma área de 800 mil quilômetros quadrados, e ocupando territórios onde hoje estão os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão. Com o passar do tempo, a extensa propriedade de Garcia Dávila foi sendo dividida entre seus herdeiros em sucessivos inventários de família. Mas permanece a dúvida de como teria sido erguido aquele enorme castelo, cujas plantas se perderam no tempo e as ampliações adicionais foram esquecidas na história. E de onde teriam sido trazidas as pedras usadas em sua construção, que não podiam ser encontradas em território brasileiro? Este é mais um dos curiosos enigmas da história da humanidade. Resumindo, povos bárbaros eram todos os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano e não falavam latim. Em 476, os germanos derrubaram o Império Romano e, com isso, convencionou-se dizer que entramos na Idade Média. A Idade Média está dividida em Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. O Império Bizantino foi um dos mais ricos de toda a história. Maomé foi o fundador do islamismo e unificou os povos árabes. Quase 4 séculos mais tarde, o Império Árabe chegava ao fim com a tomada de Bagdá pelos turcos e a expulsão dos mouros da Península Ibérica. A dinastia Merovingia foi a primeira dinastia dos soberanos francos, sendo Clovis o seu primeiro rei.
A dinastia carolíngia recebe esse nome em virtude de Carlos Magno ter sido seu principal rei e ter conquistado um grande império. O feudalismo surge na Idade Média Central, com a saída dos senhores romanos da cidade para o campo. Os feudos produziam somente para seu próprio sustento, e o comércio era feito à base de trocas. A sociedade feudal tinha 3 camadas: clero, nobres e servos, sendo a primeira mais poderosa da Idade Média. As cruzadas eram peregrinações armadas com a finalidade de retomar Jerusalém dos turcos. Apesar das cruzadas não conseguirem retomar a Terra Santa, conseguiram reabrir o mar Mediterrâneo. As cidades iriam ressurgir com o comércio. Chegamos ao fim da Idade Média Central.